Boa tarde. Em setembro de 2012, aliás, há 2 anos atrás, eu tive o privilégio de participar num workshop de Design Thinking durante 3 dias. 3 dias seguidos, bastante intensivos. E foi uma experiência bastante marcante que eu quero partilhar convosco hoje. E por coincidência, nesse workshop na Alemanha, lançaram-nos um desafio que era redesenhar a participação política, incluindo o voto nas eleições, dos jovens alemães. Isto é uma coincidência porque nós estamos a 5 dias das nossas eleições em Portugal. E o que é importante nesta coincidência é pensarmos que há cerca de 1 século atrás, quando falávamos de design, pensávamos em coisas mais pequenas, mais técnicas, produtos. E mesmo muito recentemente, no fim do século XX, quando os designers eram solicitados, era para fazer não só desenhar aspectos estéticos, mas também coisas pequenas como o rato de um computador. Redesenhar a participação política dos jovens na Alemanha ou em Portugal é aquilo que eles chamam a 3ª geração de design. É muito mais centrada no ser humano e, sobretudo, em sistemas altamente complexos do ponto de vista económico, tecnológico e social. E por isso venho falar-vos de Design Thinking para percebermos que esta oportunidade de redesenhar as nossas experiências enquanto seres humanos em contextos cada vez mais complexos está omnipresente. Todos nós podemos fazê-lo nas organizações onde trabalhamos. E uma característica fundamental do Design Thinking é que é extremamente interdisciplinar. E isto é provavelmente a característica que eu pessoalmente mais gosto e que tem muito a ver, conforme se dizia, com a nossa vivência multicultural e internacional. Se nós pensarmos na quantidade de equipas que já formamos, é possível perguntarmos que diversidade é que essas equipas tinham. Ou seja, dentro da mesma equipa, até que ponto é que é comum nós trabalharmos com pessoas de outras formações, de outras profissões, de outras idades, de outras culturas. Porque o que se acredita em Design Thinking é que quanto mais diversa é uma equipa, maior o potencial criativo, sistematicamente falando. E a ideia é que nenhum gênio, por mais individual, por mais criativo que seja, pode superar este poder criativo de uma equipa interdisciplinar. Porque se nós somos diferentes, pensamos de forma diferente, há aquilo que se chama colisões criativas, pensamento divergente, ou se quiserem, pensamento fora da caixa. Para além disso, o Design Thinking assenta num processo que é relativamente sistemático. Não lhe vou chamar ciência da criatividade, mas a verdade é que nós sabemos, também há mais de 1 século, com exemplos como o matemático francês Henri Poincaré, que ele próprio reconhecia que quando tentava resolver os seus problemas matemáticos, por mais que se esforçasse, não os conseguia resolver à primeira, mas esse esforço era compensado quando, depois de algum distanciamento, ou a dormir, ou a passear, a solução surgia quase instantaneamente. E depois ia verificar e ficava surpreendido pela solução de facto estar correta. Ele achava que isso era um padrão, publicou no início do século XX, mas não é o único. O Thomas Edison também dizia que 99% da criatividade é transpiração. Só 1% é que é inspiração. E, portanto, se nós juntarmos à nossa volta em diferentes equipas, pessoas diferentes, e seguirmos um determinado processo, como aquele que os modelos de Design Thinking, porque há muitos, com mais ou menos fases, nos propõem, talvez aumentemos o nosso potencial criativo, quer a nível local, quer a nível internacional. E aqui temos um exemplo, 35 pessoas de todo o mundo, que formaram, na altura, 7 equipas de 5 pessoas e percorremos um processo. E eu quero partilhar convosco algumas ideias sobre esse processo e a forma como vocês podem aplicá-lo nas vossas organizações. A primeira fase, se quiserem, é da compreensão. Ou seja, em vez de saltarmos para as soluções, como muitas vezes temos a tentação de fazer, tentamos, como se diz em inglês,
hold your horses, manter a calma e, acima de tudo, contextualizar o desafio que nos é lançado. Lembram-se do nosso desafio, redesenhar a participação política dos jovens. Isto levanta muitas questões. Porquê é que os jovens não participam mais nas eleições? Porquê é que os jovens não votam? E aqui, nesta fase, mais uma vez, não é preciso ser genial, nem é preciso fazer investigação científica pura e dura. Basta perguntarmos, com base nas experiências dos membros da equipa, porquê é que isso será assim. Ou, se quiserem, fazer pesquisas que hoje são fáceis de fazer online para encontrar dicas, pistas, porque é que há essa ausência de participação. Uma segunda fase é mais trabalho de campo, tem mais a ver com trabalho de campo. E esta é uma parte interessantíssima porque, se nós olharmos à nossa volta, nem sempre nós vamos à realidade falar com as pessoas. E, portanto, neste caso, podem ver as equipas nas ruas de Potsdam, na Alemanha, a falar com os jovens, a perguntar diretamente em vez de assumir isto ou aquilo. A falar diretamente com base num guião, perguntas feitas a partir daquela investigação inicial. Mas ainda melhor do que perguntar às pessoas porque é que se comportam da forma que comportam, é observá-las. Porque o ser humano improvisa imenso. O ser humano, sobretudo quando tem problemas, cria e usa muitos atalhos. E, portanto, nós queremos ser realistas, é melhor ainda observar o comportamento em vez de perguntar às pessoas e a forçá-las a pensar naquilo que fazem inconscientemente. E aí surgem muitas oportunidades de necessidades que nem sequer as pessoas conseguem articular, mas são evidentes quando olhamos para elas. A terceira fase é fazer uma síntese destes dois primeiros passos. Ou seja, nós fizemos a investigação preliminar, fizemos trabalho de campo e agora é preciso identificar diferentes pontos de vista, sempre numa lógica de diversidade. E os pontos de vista são muito importantes porque aqui entra uma parte muito humana do design thinking. Obriga-nos a colocar no lugar do outro. Neste caso, daqueles jovens que votam ou não votam. E aqui é muito interessante pensar que muitas vezes são aquilo que nós chamamos os casos extremos que são mais interessantes. Ou seja, não procuramos a representatividade estatística da maioria da população, porque isso é o que o mundo é hoje. O que nós queremos é criar um mundo que ainda não existe. Se vos der um exemplo das nossas malas de viagem com rodinhas, elas foram criadas não porque a maioria da população se lembrou que queria rodinhas nas malas, mas porque utilizadores extremos como os pilotos de avião, que mais usavam as malas, sentiram necessidade desse apoio das rodinhas. E, portanto, nós aqui procuramos um ponto de vista de utilizadores extremos, porque o objetivo é inspiração para criar coisas novas. E aqui, de facto, pode ser bastante inclusivo, bastante local. A ideia é que seja sempre a pensar naquelas pessoas que não estão ainda incluídas nas políticas e nos sistemas atuais. A quarta fase é a fase da criatividade propriamente dita, da geração de ideias. E aqui o mais importante é não haver preconceitos. É podermos gerar tantas ideias quanto possível sem qualquer tipo de pressuposto à partida. E, portanto, com técnicas como o body storming, vamos eleger dessas ideias uma ideia que possa ser testada. E aqui outra parte muito concreta do design thinking é o facto de se prototiparem as ideias. Não se prototipam as ideias para ser já um último modelo do que se vai fazer em termos técnicos no futuro. Isso faz-se mais perto do fim do projeto, mas numa fase inicial só para comunicar. Porque às vezes nós não conseguimos explicar as ideias que temos, nem é possível recebermos feedback. Portanto, aqui neste caso, nós fizemos um protótipo de uma aplicação informática com base numa necessidade que encontramos dos jovens que não tinham informação sobre os candidatos às eleições, sobre os seus programas, quando não falavam dos seus temas de interesse, nem conseguiam acompanhar se as promessas eram efetivamente cumpridas ao longo do mandato. E finalmente a última fase é a fase do teste, ou seja, de serem as pessoas, mesmo sem nós explicarmos o protótipo, intuitivamente compreender ou não compreender aquilo que nós estamos a testar. E, portanto, nós propusemos uma aplicação que permitisse, com palavra-chave, facilmente um jovem poder comparar, receber informação sobre candidatos, os seus programas
e acompanhar a legislação ao longo do mandato político sobre os seus temas. Isto é uma forma de resolver problemas que me vêm, sobretudo humanos, num ambiente de complexidade tecnológica, e, portanto, aplica-se quer a administração pública, como no exemplo que eu vos dei, mas também a empresas ou instituições sem fins lucrativos. Eu quero dar-vos um exemplo aqui de uma empresa americana, da Procter & Gamble, que é muito conhecida porque em 6 anos duplicou as vendas, mas não são quaisquer vendas. Se nós pensarmos de 40 para 80 bilhões, 1.000 milhões de dólares, estamos a falar de volumes muito grandes, porque este gestor, o Lafley, acreditava no Design Thinking por ter vivido no Japão há muito tempo. E, portanto, criou o primeiro lugar de Vice President for Design da empresa, na história da empresa, com esta senhora chamada Cláudia Kotchka. E uma coisa muito importante é realmente acompanhar com indicadores de desempenho este tipo de projetos. Outro exemplo da Pepsi, o grupo da Pepsi, que descobriu, liderado pela Indra Noia, que é uma senhora que descobriu, com a ajuda do Mauro Porcini, o primeiro Chief Design Officer da empresa, que as mulheres consomem bebidas e aperitivos de forma completamente diferente dos homens. Como eles dizem, não basta pink it ou shrink it, no sentido de que não basta ser mais feminino, é preciso reconhecer que as pessoas se comportam de forma diferente. E o último exemplo que vos queria dar é português, a Nova Base, maior grupo de tecnologias de informação, o Luís Paulo Salvado e o Pedro Janeiro, também responsável pelo design da empresa, já formaram mais de 1000 pessoas na Nova Base, com o apoio até da Cláudia Kotchka, aqui em Portugal, para que as pessoas sejam mais cooperativas. E um dos pontos mais interessantes da Nova Base é eles reconhecerem que, por serem uma empresa centrada em projetos, tinham um comportamento bastante competitivo, por vezes, entre os próprios colegas. E eles usaram o Design Thinking para criar mais cooperação entre as pessoas. Isso leva-me à minha última nota relacionada com o TEDx, é que, provavelmente, uma forma de definir o tema deste TEDx é que competição é transformar um braço de ferro num aperto de mão. Obrigado.